Possivelmente a mais poderosa e a mais difícil de se controlar. A joia da realidade, a vermelha, permite à pessoa que tiver seu domínio a realização de qualquer desejo e vontade. E ela pode causar um verdadeiro desastre se você não for cuidadoso. A partir do momento que você a tiver, vai conseguir distorcer, alterar e manipular qualquer ideia em defesa do seu ponto de vista. A joia vermelha pode ser nomeada no nosso universo Enem de competência 3. E vamos recorrer à joia amarela, que é o manual do corretor. Para ler as orientações sobre como conseguir capturar a joia da realidade, que é a vermelha. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, todo o seu texto precisa ser construído em cima disso. Fique atento aos verbos destacados. A gente precisa dominar todos eles para obter 200 pontos nessa competência. Então escreva esse comando aí e pontue da seguinte forma: selecionar número 2, relacionar número 3, organizar número 4 e interpretar número 1. Então a função dos corretores é avaliar se você consegue, primeiro, interpretar a frase temática. Você lembra do vídeo anterior sobre a joia laranja? Se você fugir ao tema, é 0! Então você precisa treinar, ter prática de interpretar a frase temática. Corra lá nos vídeos sobre temas que eu te ensino a fazer isso. Segundo, selecionar os melhores argumentos para que você consiga defender sua tese. Pensa comigo, em 30 linhas é impossível você falar sobre tudo que gostaria sobre um tema. It's not possible. Se pensar que sua introdução vai ter 6 linhas e sua conclusão umas 7, sobra 17 linhas para serem divididas em 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, selecione A1 e A2, ou seja, 2 argumentos maravilhosos e que você vai conseguir desenvolver em poucas linhas. Sem pressão nenhuma, sussa. Você vai conseguir isso com muita transpiração. Não fique dependendo de inspiração no dia não, tá? Terceiro, relacionar esses 2 argumentos a repertórios críveis. Eles vão te ajudar a manipular suas ideias em defesa do seu ponto de vista. E por último, quarto verbo, organizar os argumentos, os repertórios usados para gerar credibilidade de uma forma coerente que vá demonstrar a sua destreza quanto ao seu projeto de texto. Inclusive, projeto de texto é um conceito cobrado pela banca de correção. Então já anota aí o conceito. Projeto de texto é o planejamento prévio à escrita de redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos apresentados. Essa parte não é muito conhecida por aí, ainda mais por esse tanto de gente que só divulga o famoso notório saber. Não é professor, nunca fez o curso de letras, mas tá achando aí que sabe sobre redação, não é mesmo? Eu estou sentindo uma treta! O projeto de texto diz respeito ao modo como você organizou o seu texto, ou seja, qual é a técnica que foi utilizada e se colaborou para a defesa do seu ponto de vista. Aproveita que você já está com a mão na massa e anota as técnicas argumentativas que podem te ajudar a organizar as suas ideias. Causa e consequência, alusão histórica, argumentos de autoridade, dados estatísticos, tem muita gente que gosta dessa técnica, contra-argumentação, enumeração de ideias e citações filosóficas. Lembrando que elas podem andar coladinhas, você não precisa usar uma ou outra, pode usar várias ao mesmo tempo. Então até agora você já sabe que precisa escrever com excelência na norma culta, usar repertórios das várias áreas de conhecimento e desenvolver esses repertórios e argumentações para defender seu ponto de vista. Todas essas 3 joias, mais o manual do corretor,
4 joias do infinito em mãos. O universo Enem é quase nosso. We can stop Thanos. É importante que o corretor sinta, ao ler seu texto, que você organizou seus argumentos de modo que eles comprovem seu posicionamento sobre o tema proposto. Mas você pode se perguntar, como é que eu vou fazer isso? Fazendo um esquema de texto que eu chamo de chuva de ideias. Não leia os textos de apoio logo de cara. Assim você consegue ter uma redação mais autêntica. A minha sugestão é que você escreva suas ideias antes no rascunho. Depois você pode ler os textos de apoio, até para comprovar que você está no caminho certo. Vamos ver como que funciona a chuva de ideias com um exemplo prático. A gente vai anotar junto as ideias que podem ser usadas para comprovar seu argumento sobre o tema. A persistência do assédio sexual no Brasil. Você vai responder comigo as seguintes perguntas antes de começar a escrever sua redação. Por que ocorre a persistência do assédio? Ou seja, você encontra os motivos, as causas do problema. E por quê? Porque, por exemplo, as leis de proteção à mulher ainda são muito fracas. Só para se ter uma ideia, a expressão assédio se restringe na legislação às relações de trabalho. Existem leis que abrangem violência ou coação física, mas são muitas as lacunas com relação à violência psicológica. I've done the whole mind control thing. Not a fan. Segunda pergunta, como isso ocorre? Porque aí você encontra as exemplificações e as explicações. Então, não existem muitos órgãos de amparo à vítima para que ela denuncie. E quando há denúncia, tem havido também impunidade. 54 de 55 casos de abuso sexual ocorridos no metrô e na CPTM, Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, não foram registrados como crime pela Polícia Civil do Estado de São Paulo. Ou seja, 98% dos casos. Terceira pergunta, o que isso gera? Porque aí você encontra as consequências. Gera silêncio das vítimas e uma cultura do medo. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking dos países com mais mortes de mulheres vítimas de agressão. Você também pode citar campanhas que ajudam as mulheres a se empoderarem sobre o assunto e sentirem que não estão sozinhas, como mexeu com uma, mexeu com todas e não é não. Essas campanhas tiveram força total no Carnaval 2019. Cultura pop também pode ser usada na redação, tá bom? Então tá bom. E assim, quando você já tiver várias mini respostas, você terá um esboço do seu texto. É claro que agora no início, as chuvas de ideias que você fizer vão demorar um pouquinho mais. Mas lembre-se que você precisa treinar até que flua e demore no máximo 5 minutos. E para finalizar, eu quero te contar como a sua redação é pontuada nessa competência. Então, se você apresenta informações topíssimas relacionadas ao tema proposto, organiza seu texto todo encaixadinho, usa argumentos de autoridade críveis ou dados concretos em defesa do seu ponto de vista, aí você tira 200 pontos. Mas se os seus argumentos vão ficando lá, mal embasados, limitados, vagos ou até contraditórios, você vai perdendo de 40 em 40 pontos, meu amigo. Última observação sobre essa competência. Ela não está necessariamente ligada à competência 2 do vídeo anterior. Você pode tirar 200 pontos devido ao bom uso do repertório na competência 2, mas na 3 pode tirar 160 ou 120. Deixa eu te contar como que um corretor pensa. Suponhamos que você usou 3 repertórios na sua redação: um filme, uma lei e o Titio Kant. Você conseguiu relacionar o Titio Kant ao seu argumento, demonstrou a autoria, ou seja, mostrou que utilizou o pensamento de Kant para gerar credibilidade ao seu argumento. Porém, o filme e a música ficaram desconexos. Você apenas citou, deixou os dois lá jogando. Você, meu amigo, arruinou o seu projeto de texto. Na competência 2, você até tira 200 pontos por causa do Titio Kant e ele foi bem utilizado, mas na competência 3, você vai ser penalizado.
Eu, como uma corretora muito rígida, te daria 120 pontos na competência 3, porque 2 repertórios ficaram desconexos, prejudicando seu projeto de texto e a sua argumentação. Mas isso não vai acontecer com você, não é mesmo? Ainda mais com essa série topérrima sobre as 6 joias do infinito. Gente, é isso. Eu espero vocês no próximo vídeo da série e bora conquistar todas as joias e vencer o universo Enem. Até a próxima!